Olá, queridos alunos, olá, queridas alunas, formandos e formandas dos nonos anos da Escola José Inocêncio Monteiro. Alunos, alunas e eventuais visitantes que, porventura, encontraram aqui este vídeo. Meu nome é Danilo, sou professor de História e estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a Primeira Grande Guerra, ou a Primeira Guerra Mundial. Como vocês devem ter percebido, eu estou aqui curioso aqui na edição de vídeo, consegui aqui colocar uma imagem de fundo. Percebam que é um mapa, uma charge da época, tentando mostrar o nível de tensão na Europa antes desse grande evento, antes desse grande acontecimento mundial, tá? É uma reprodução do mapa da Europa. Veja aqui o que chama bastante atenção, que é a parte maior do mapa: a Rússia, aqui a Alemanha, a Turquia, aqui embaixo aqui Grécia, Itália, França, Espanha, Portugal e Inglaterra, tá? Então, trouxe para vocês essa imagem para que vocês percebessem ou tentassem perceber o nível de tensão que envolviam essas nações em 1914, quando eclodiu a guerra, tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês para que a gente inicie nossos estudos. E já vou pedindo desculpa para vocês, tá, pessoal, pelo fato de ter parado aqui algum tempo de produzir esses vídeos. Acho que é sabido por vocês que nós estamos com um retorno gradual das aulas, e isso está fazendo com que a gente tenha pouco tempo de produção, pouco tempo para ficar na frente do computador, ler e produzir aula, coisa que demanda muito tempo. Então, a gente está se articulando ainda, tá? Hoje eu estou em casa, mas a maior parte do tempo eu já estou na escola atendendo os alunos e as alunas, tá? Então, um pouco de paciência aí, tá? Bom, vamos lá. Primeira Guerra Mundial, um evento que ocorreu de 1914 a 1918. Como eu falei em sala de aula ontem, são 4 anos. 4 anos acontece muita coisa. E é impossível a gente tratar de todos os aspectos da Primeira Guerra Mundial num vídeo curto aqui de 20, 25 minutos. Então, eu vou fazer alguns recortes, alguns pontos que são importantes para o entendimento mais claro desse evento, tá? Então, a Primeira Guerra Mundial foi um conflito mundial e total. Os alvos eram não apenas militares, mas também civis. Isso é algo muito marcante já dos eventos ocorridos no século XX, a partir de 1901, tá? Não há uma preocupação com a população civil. Há uma preocupação, sim, com a derrota, praticamente a liquidação, o extermínio do inimigo, tá? E a gente vai ver aqui quais foram os métodos utilizados para estes fins, que no final das contas não ocorreram, tá? A primeira coisa que vocês têm que saber é que envolveram rivalidades imperialistas. Importante que assistam à última videoaula, porque a gente conceitua bem o que é o imperialismo, essa ideia de dominação da maior quantidade de territórios menos desenvolvidos do planeta, principalmente África e Ásia, tá? A corrida imperialista por territórios e mercados durante todo o século XIX gerou violentas rivalidades entre as potências europeias, pois cada país, como a Grã-Bretanha, a Alemanha e a França, buscava conservar ou ampliar o seu império colonial. Essas rivalidades, pessoal, entre os países imperialistas são uma das principais razões da Primeira Grande Guerra. Um conflito mundial
que arrastou quase todos os países do planeta para esse evento, tá? Estes países, eles se articularam em blocos militares rivais, tá? A Alemanha, que estava se constituindo como país recentemente, também tratamos no vídeo anterior sobre imperialismo, ela buscava aliados para se defender e, porventura, a partir de 1890, expandir o seu território e as suas colônias. E formou-se em 1882, a Tríplice Aliança, com a Alemanha, Império Austro-Húngaro, que viria a ser posteriormente Áustria e Hungria, e a Itália. E para medir forças ou se defender ou rivalizar com a Tríplice Aliança, formou-se um outro bloco formado por Grã-Bretanha, França e Rússia. Tudo bem? Esse grupo, esse acordo, essa aliança se formou posteriormente em 1907, tá? Bom, antes de falar sobre as fases da guerra, é importante vocês verem que este evento que estava muito latente, ele era quase que certo que ocorreria. Eu até trouxe a imagem aqui da charge para que vocês notassem o nível de tensão. Ele foi precipitado por um evento inicial, que foi a questão dos Balcãs, que é a região ali onde está a Sérvia, a Bósnia, a Eslovênia, certo? No sul da Europa. Da Europa Central, tá? Ali havia uma questão muito complicada, muito complexa, chamada questão eslava, que envolvia a Sérvia, tá? Querendo ampliar também os seus territórios, num confronto direto com a Áustria-Hungria. A Sérvia e a Áustria-Hungria eram rivais. E a Sérvia tinha como aliada a Rússia. Movimentos separatistas sérvios se uniram e em 28 de junho de 1914 precipitaram o movimento da guerra, assassinando o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, que tinha feito uma visita à Bósnia. Tá? A Bósnia é uma região que era dominada pela Áustria-Hungria, mas que buscava sua independência. Quando Francisco Ferdinando fez um desfile ali pelas ruas de Sarajevo, da Bósnia, um militante sérvio chamado Gavrilo Príncipe assassinou a queima-roupa o príncipe Francisco Ferdinando e sua esposa, a princesa. Este evento foi o evento inicial, o estopim da guerra. Por quê? Porque a Áustria e a Hungria, o Império Austro-Húngaro, decretou guerra contra a Sérvia e a Sérvia buscou auxílio da Rússia. Quando a Rússia entra na guerra ao lado da Sérvia, a Áustria-Hungria traz todos os seus aliados, Alemanha e Itália. Quando a Alemanha e a Itália entram na guerra, a Rússia traz os seus aliados, França e Alemanha. Perdão, França e Inglaterra, desculpe. E isso é o início da Primeira Grande Guerra Mundial. Tudo bem? Uma questão local dá origem a um efeito em cadeia, um efeito dominó, que gera o grande conflito. Tá? Este conflito teve, basicamente, duas fases. Uma fase que se chama Guerra de Movimento, com intenso movimento de tropas, principalmente alemãs. Tá? A Alemanha tinha em mente
que poderia vencer rapidamente, tomando a Bélgica, a Holanda e invadindo, por consequência, a França, num movimento bem rápido. A Alemanha tem primeiros movimentos ali, de alguns 4, 5 meses de vitórias rápidas, porém, quando os franceses conseguem se reagrupar, conseguem deter o avanço alemão na famosa Batalha do Marne. E quando ocorre este choque às portas de Paris, há uma interrupção na guerra de movimento e inicia-se a guerra de trincheiras. Por quê? Porque não há vitórias decisivas de ambos os lados, tanto a França defendendo seus territórios, e quanto a Alemanha tentando vencer a França e, por consequência, a Inglaterra. Então, inicia-se aí a maior parte da guerra, que é a guerra de trincheiras, na frente ocidental, tá? A frente oriental, que tinha a Alemanha com a Rússia, tinha um outro ritmo, tá? Então, a Alemanha, a Áustria-Hungria tinham movimentos bem definidos contra o Ocidente, França e Inglaterra e seus aliados, e o Oriente, a Rússia e seus aliados, tá? Nessa frente ocidental, criou-se trincheiras de 640 quilômetros, gigantescas. Existe um filme que eu sugeri para os alunos que estavam indo no presencial, que sugiro a vocês também, que é um filme recente e bem interessante para a gente entender a rotina nas trincheiras, que se chama 1917. Fica aqui a minha sugestão, vou tentar colocar o link do trailer aqui no nosso vídeo, abaixo do vídeo, para que vocês assistam se quiserem, aí, claro. Bom, essa guerra ela acontece, ela se desenvolve a partir da guerra de trincheiras, uma guerra estacionada, mas que gera um morticínio muito grande, tá? Porém, sem ganhos efetivos consideráveis de lado a lado. A Itália muda de lado em 1915, a Itália rompe com a Alemanha e passa a guerrear ao lado da Tríplice Entente, percebendo ali na época que a Tríplice Entente tinha mais chance de vencer a guerra e por consequência, a Itália conseguiria ampliar o seu império colonial. Os britânicos conseguem novos aliados, tá? A Romênia entra do lado da Tríplice Entente, a Grécia, os Estados Unidos é um caso muito particular. Em 1917 para 18, tá? A Rússia, a gente vai falar daqui a pouco, sai da guerra, devido às suas perdas terríveis, sua condição econômica, social e a Revolução Russa. E os Estados Unidos percebem que essa saída da Rússia desequilibraria a guerra ao favor dos alemães. E os alemães, que já tinham uma marinha e submarinos que poderiam expandir muito o seu território e suas posses, o seu domínio. Isso vai fazer com que os Estados Unidos entrem na guerra e desequilibrem totalmente, porque era um país descansado, era um país que tinha uma economia que estava se desenvolvendo muito, e isso faz com que a guerra tome um lado a favor da Tríplice Entente, tá? Os aliados alemães que entram no decorrer do conflito é a Bulgária e o Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano ele é muito importante para a gente entender o final da nossa aula de hoje, que é a questão palestina, tá? A Rússia sai da guerra em 1917, 17 e 18, tá? Ali há uma transição devido principalmente à Revolução Russa, à Revolução Comunista que ocorria na Rússia. O país assina o Tratado de Paz de Brest-Litovsk da Alemanha e deixa o conflito. Tá? Como eu disse, isso a princípio favoreceria muito os alemães.
há uma nova guerra de movimento. A Alemanha ataca a frente ocidental, mas como os Estados Unidos já estavam na guerra, a Alemanha sofre uma derrota decisiva também na Batalha do Marne, já 4 anos depois da primeira, lá que a gente comentou. Para evitar uma invasão do seu território, os alemães, eles se articulam. Eles derrubam a monarquia, o Kaiser significa imperador em alemão, derrubam o Kaiser, decretam um novo governo e assinam um pedido de rendição em 1918. Então, percebam, pessoal, isso é muito importante. A Alemanha vai ter o seu território preservado. Por quê? Porque ela tem uma derrota no Marne fora do seu território. E quando os aliados percebem que agora era a hora de invadir, acontece um movimento na Alemanha e os adeptos da guerra, os simpatizantes da guerra, saem do governo. Essas pessoas que assumem o governo falam que não querem mais guerra, querem assinar uma rendição, uma desistência da guerra. E a guerra termina em 1918, tá? Muito bem. Qual o fim? Qual o saldo dos desdobramentos da guerra? Primeiro, o uso da tecnologia bélica. Houve um desenvolvimento muito pujante, muito grande na tecnologia. Aviões, canhões, tanques e gases venenosos. Isso gerou um aumento de tecnologia que viria a ser aproveitado na vida pós a guerra, mas que aumentou de forma quase que exponencial o número de mortes nas guerras, devido a essa tecnologia da morte, tá? O saldo de mortes, saldo de perdas, foram 9.200.000 mortos, 20 milhões de mutilados e milhares de órfãos e refugiados, devido à morte de muitos soldados, homens, mulheres durante a guerra, tá? O Tratado de Versalhes vai preparar terreno para a Segunda Guerra Mundial. Isso é importantíssimo, pessoal. Por quê? Porque quando a Alemanha assinou o Tratado de Rendição, ela esperava, junto com o auxílio dos Estados Unidos, ter uma paz sem vencedores. O Woodrow Wilson, que era presidente dos Estados Unidos na época, propôs que cada qual ficasse com seus prejuízos de guerra. Porém, a Inglaterra e França não aceitaram e obrigaram a Alemanha a devolver vários territórios importantes, muito ricos, tá? Para franceses e ingleses. A Alemanha teve que ceder colônias aos vencedores. A Alemanha teve que pagar indenizações bilionárias, nas cifras de 33 bilhões de dólares. Número inimaginável para hoje e muito menos para a época em que o dinheiro valia muito mais, tá? Era um dinheiro que impagável. Porém, a Alemanha se viu forçada para assinar a guerra a pagar parte, né? Ele não pagaria toda essa dívida, mas pagar parte dessa indenização de guerra. E teve também restrições muito sérias com relação ao tamanho do exército e da posse de certos armamentos. Então, havia na ideia das pessoas no Tratado de Versalhes de acabar com a força militar alemã. E percebam, o alemão, o alemão comum, médio, ele não notava a guerra como uma derrota, porque ele não sentiu a guerra chegando ao seu território. Então, o alemão médio, o alemão de classe média, ele ficou extremamente revoltado com esses termos muito drásticos do Tratado de Versalhes. A Alemanha vai cair num processo de empobrecimento muito grande a partir de 1918.
E isso vai gerar ressentimentos graves e vai propor o surgimento de figuras messiânicas, figuras que salvariam a Alemanha com sua força. A principal figura, Adolf Hitler, que vai preparar terreno para a ascensão do nazismo e, porventura, a Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? Bom, chegamos aqui na redistribuição das forças internacionais. Quero que vocês vejam bem, com bastante atenção, como que era a Europa antes da Primeira Guerra Mundial, tá? Principalmente com relação à Europa Central e Oriental, que é essa parte direita aqui do mapa, tá? França, Espanha, Portugal, Reino Unido se mantiveram, Itália, Suíça, porém, para o outro lado, muita coisa mudou. Os Estados Unidos se tornaram uma potência global a partir da guerra. Por quê? Porque toda a Europa se enfraqueceu, que foi um evento que exigiu muito de forma humanitária, custo de vida humana e econômico. Muito dinheiro, muitas riquezas foram despendidas na guerra, e isso fez com que a Europa deixasse de ser o centro econômico do mundo e esse centro econômico passasse a ser os Estados Unidos. Veja que surgem países novos, impérios como o Império Russo, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, deixaram de existir. Eric Hobsbawm, um historiador que eu gosto muito, ele diz que foi o fim da era dos impérios, porque todos os impérios se desintegraram. Veja que o Império Russo se transformou em União Soviética, Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia. O Império Turco vai se transformar em Turquia e em outros países mais abaixo, e o Império Austro-Húngaro se transformou em Áustria, Hungria, Tchecoslováquia, Iugoslávia, entre outros. Tá? Então veja que o saldo da guerra foi extremamente nocivo para a Alemanha e que enfraqueceu a Europa como um todo, fazendo surgir novas forças geopolíticas. Tá? Chegamos à questão palestina. A questão palestina que está muito em voga hoje. Se você olhar a televisão no noticiário internacional, você vai invariavelmente ver o conflito entre Israel e palestinos. Então, vamos entender um pouco sobre o que a Primeira Guerra Mundial tem a ver com isso. Desde sempre, desde antes da Primeira Guerra Mundial, havia interesses britânicos e franceses no Oriente Médio, antes e durante a Primeira Guerra Mundial. Tudo bem? Essa região era dominada pelo Império Turco-Otomano, tá? Um grande império islâmico que teve seu auge lá no século XVI e XVII, mas que nessa época da Primeira Guerra Mundial já estava bem enfraquecido. Havia um compromisso britânico, inglês, para a criação de um Estado judaico na Palestina. Tá? Então, essa região toda, conhecida como Palestina, dessa região surgiria como uma promessa dos ingleses de um Estado para os judeus. Com a perseguição de judeus na Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, na Alemanha nazista, muitos judeus da Alemanha mudaram para a Palestina. O aumento da população judaica gerou conflitos entre a população árabe e a população judaica, que lá vivia. Então, o aumento dos judeus fez com que essa região, que era majoritariamente ocupada por árabes, por islâmicos, fosse um palco de tensões. O plano da ONU, Organização das Nações Unidas, que surgiu após a Segunda Guerra Mundial, a gente já fala muito sobre isso ainda, era partilhar a Palestina em dois países. Um
país que seria um país judeu, um país que seria um país árabe. Tá? A ideia era essa. Porém, o Estado de Israel foi fundado em 1948 e isso gerou enormes conflitos que ocorreram desde então. E a paz ainda não chegou à região até hoje. Então perceba, pessoal, que foi um movimento, a princípio, iniciado por uma promessa dos britânicos de criar um Estado, criar um país, tá? Que gerou insatisfação nos muçulmanos que lá viviam, nos árabes que lá viviam. E com o decorrer do tempo, e aí houve vários eventos, que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas que em vários momentos fortificou a presença dos judeus, que em 1948 criaram o Estado de Israel. Então perceba que Israel, em 1947, era essa parte marrom do mapa aqui, ou bege, dependendo aí da configuração do seu computador, do seu celular. E essa parte rosa seria o Estado árabe ou o Estado palestino. Se nós pegássemos o mapa hoje, a gente vai ver que esse mapa já está bem diferente. As áreas palestinas diminuíram muito de tamanho, tá? E a área de Israel aumentou demais, tá? Muito bem. Vou encerrar aqui, pessoal, o compartilhamento com vocês. Chegamos ao final da nossa videoaula. Espero que tenha somado aos entendimentos de vocês, que vocês entendessem bem o conceito de rivalidades imperialistas, que a questão dos Balcãs, que gerou o início da Primeira Guerra Mundial, guerra de movimento, guerra de trincheira, a importância da Revolução Russa, que a gente vai falar futuramente, para a saída da Rússia, entrada dos Estados Unidos, o desequilíbrio na guerra, a decisiva Batalha do Marne, que foi a derrota definitiva da Alemanha, a rendição, sem a ocupação definitiva da Alemanha, Tratado de Versalhes e humilhação do povo alemão, que gerou esse sentimento de ressentimento que daria no futuro, a gente vai falar sobre isso, no surgimento do Partido Nacional Socialista, o nazismo. Por consequência, no final da aula, a gente falou sobre a formação do Estado judeu, que viria a ser Israel, e a tensão entre israelenses e palestinos. Obrigado, nono ano, obrigado, visitantes, obrigado, colegas, obrigado, amigos. Até a próxima, foi um prazer. Tchau.